Ei, meu irmão, você sabe o que é fé? Só te pergunto, pois não sei bem o que é. Nos meus momentos de sofrimento e dor, parece que nada ou ninguém pode me ajudar. Sinto um vazio, um peso no peito, me desespero a pensar. Penso demais, talvez seja o problema. Quero ver minha dor passar. Te respondo, meu irmão, fé não é só confiar. Se fez a sua parte, é questão de entregar ao bem supremo. Deixe-se guiar, seja humilde, perceba o que ele fará. Agirá em seus pensamentos, dando força, coragem, calma, serenidade e lucidez não vão lhe faltar. Basta só um movimento, use a razão pra enxergar. Busque sua presença, mas sem duvidar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra simples, mas tão difícil de sentir. Quando estamos a olhar para nós, conscientemente desejamos mudar, mas nosso modo de agir diz diferente. Será que sou eu? Será o que fui? Pensando bem, não importa. Preciso avançar, preciso querer, preciso de Deus a me guiar.
se ajudar, vontade de deixar pra trás o velho que parou, vontade de criar, vontade de servir. Nosso divino mestre me chamou, vontade de querer se ajudar, vontade de deixar pra trás o velho que parou, vontade de criar, vontade de servir. Nosso divino mestre me chamou. Deixa a luz entrar em seu coração, para equilibrar a sua emoção. Saiba que não é em degeneração, és energia divina, no momento em condensação. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Centelha divina em processo de evolução. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Tu és centelha divina em processo de evolução. É preciso então silenciar o velho que há em nós, deixar brotar o novo amor que somos nós. A energia precisa fluir no seu coração, buscando se equilibrar sua razão. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Tu és centelha divina em processo de evolução. Sinta, acredite, mesmo sem sua comprovação. Tu és centelha divina
processo de evolução. Boa noite a todos. Meu nome é Homero, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Ave Luz, situado na cidade de João Pessoa. Hoje é dia da nossa escola de evangelização do tratamento espiritual para as pessoas sobre a origem dos problemas espirituais que nós passamos, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar com a nossa prece. Em seguida nós entraremos no conteúdo. Aqueles que estão chegando agora, essa transmissão é do tratamento espiritual da casa, do Grupo Espírita Ave Luz, a escola de evangelização do tratamento espiritual que se dá na quarta-feira, né? Então vamos elevar nossos pensamentos ao alto, sentindo neste momento a presença de Jesus, nosso Mestre querido, que adentra nossa casa com seu olhar sereno, seu sorriso cativante, estendendo seus braços para nos acolher em seu peito, nos confortando, nos aliviando as dores. Gratidão, Jesus, por este momento. Gratidão pelos teus ensinamentos. Gratidão pelo teu amparo, por todo o teu amor. Que tua paz permaneça conosco, iluminando as nossas mentes, enchendo nossos corações de amor e de esperança. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, então vamos à nossa aula sobre o tema obsessão. Eu vou aparecer um pouquinho menor para vocês, para que possamos mostrar aqui os slides com o conteúdo de nossa aula, ok? Então, para que possamos entender o assunto obsessão, é necessário antes entender o que somos nós, né? E aí precisamos definir o que é espírito, ok? Então nós somos, antes de mais nada, um espírito e estamos hoje, numa condição de espíritos encarnados, não é isso? Então vamos ver o que foi que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, escreveu a esse respeito. Ele fez uma pergunta aos espíritos, é a pergunta 76 no livro, perguntou aos espíritos que o auxiliaram na codificação da doutrina espírita o que é espírito. Então eles responderam: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam todo o universo fora do mundo material. Então, os espíritos são seres inteligentes, criados por Deus, e que habitam todo o universo, só que fora da matéria. E aí Allan Kardec perguntou, e está na pergunta 149, também no Livro dos Espíritos, então o que sucede à alma no instante da morte? Ou seja, no instante do desencarne, no momento em que nós desencarnamos. E eles responderam: a alma volta a ser espírito,
isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Isso quer dizer que nós, antes de nascermos, antes de encarnarmos, já éramos espíritos, não é isso? Encarnamos, passamos a ser chamados de almas. E quando completamos a nossa encarnação, a nossa existência aqui na Terra, né, quando nós desencarnamos, voltamos à condição de espírito, né? E voltamos a viver no plano espiritual. Ok? Entendido aí? Então nós somos espíritos que momentaneamente estamos encarnados, né? Então, somos espíritos reencarnados. A nossa existência, né, verdadeiramente falando, né, nossa existência é longa, né? Nós fomos criados há muitos e muito tempo, né, por Deus, como espíritos simples e ignorantes. E na medida em que fomos tendo novas experiências, né, fomos progredindo espiritualmente, vamos dizer assim, nós tivemos sucessivas encarnações, que são passagens, né, são momentos em que nós temos situações de prova, né? Nós passamos um determinado tempo no plano espiritual, né? Passando por aprendizagens, né? Nos desenvolvendo, e aí chega determinada época em que nós encarnamos, né? Para que assim a gente possa experimentar ou pôr em prova tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. Então, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito, né, à vida corpórea, só que em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o corpo antigo. Então, nós reencarnamos e sempre que reencarnamos em um novo corpo. Os egípcios também acreditavam, né, na reencarnação, só que eles acreditavam que seria no mesmo corpo, por isso que os faraós se mumificavam, né? E aí com o tempo é que a gente foi aprendendo que não, nós reencarnamos só que em outro corpo. E notem que esse corpo tem as características, todas as condições necessárias, né, à nossa nova missão aqui na Terra. Daí não fazer sentido nenhum os preconceitos raciais, sociais e de qualquer outro tipo. Porque a condição que nós nascemos, né, a condição em que nós reencarnamos é aquela necessária à nossa prova, à nossa missão aqui na Terra. Então precisamos dessa condição para o nosso desenvolvimento. Então é importante nós nos aceitarmos e respeitar a condição do outro, porque ele nasceu da forma que era necessário a ele, ao desenvolvimento dele, enquanto espírito. Ok? Então, Allan Kardec continuou, né, na investigação lá no Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos se eles veem tudo o que fazemos. Né? Os espíritos desencarnados, né, veem tudo o que nós fazemos. E eles responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Ou seja, se os espíritos habitam todo o universo, então eles estão também à nossa volta. E veem, se tiverem interesse, né, veem tudo que se passa, né, conosco. E Allan Kardec ainda perguntou mais, foi mais além. E esses espíritos, né, e os espíritos influem? E aí eles disseram, né, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, né, nós estamos com espíritos à nossa volta
e sofremos muitas influências desses espíritos, tanto de espíritos bons, como o nosso anjo de guarda, né, que está aqui exatamente para isso, né, para nos influenciar no caminho do bem, mas também sofremos influências de espíritos, né, vamos dizer assim, que se encontram em estados inferiores, né, praticando o mal. Então, o que é a obsessão, gente? O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Entenda-se espírito mal o estado em que ele se encontra, porque essencialmente nós não somos maus, né? Nós passamos por equívocos, passamos a praticar o mal. Isso não quer dizer que é da sua natureza, né? Isso é um momento em que no processo de evolução de aprendizagem não tem outro caminho a não ser nos tornarmos, né, espíritos bons, né, puros. Esse é o sentido da nossa evolução. Então, né, no processo de evolução, nós vamos cada vez mais deixando de praticar o mal, nos aperfeiçoando. Só que esses espíritos que estão praticando o mal, eles agem, né, eles nos influenciam de forma sistemática. Então, quando essa influência negativa é feita de forma sistemática, nós damos o nome de obsessão. E ela apresenta caracteres muito diversos, que vão desde a simples influenciação moral, sem perceptíveis sinais exteriores, né? Então é muito sutil, a gente não percebe essa influência, né? Até a percepção completa dos organismos e das faculdades mentais. Então veja só, a gente começa a assumir pensamentos, comportamentos que a gente nem percebe que não são nossos ou que podemos estar sob uma influência, né? Com o tempo, pode até ser que a gente perceba, outras pessoas percebam que a gente está mudando o comportamento, né? Mas se não estivermos atentos, esse processo pode se agravar a ponto de haver uma perturbação no nosso organismo, né? E nas nossas faculdades mentais. Então, atingindo processos mais graves dessa doença espiritual chamada obsessão. E onde começa a obsessão? Nós geralmente, quando estamos em situação de dor, de aflição, né, de sofrimento, a nossa tendência, né, é de tentar se livrar daquela situação, né, de dor, né, entrar num processo de fuga. E geralmente a gente tende a transferir essa responsabilidade para outras pessoas ou para as coisas que estão em volta. A gente geralmente tende a se colocar numa situação de vítima, né? Ah, tem alguém me perseguindo, tem alguém me fazendo mal, tem alguém, né, que está me prejudicando, que não gosta de mim, e assim. E assim a gente vai com os pensamentos negativos. Só que é importante agora, a partir de agora, entendermos que o processo de obsessão começa em nós mesmos. Em nós mesmos? Sim, em nós mesmos. A partir dos nossos pensamentos e estados emocionais negativos. A nossa mente funciona, né, de maneira a produzir irradiações, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes se irradiam. E se elas se irradiam de forma negativa, ela atrai energias negativas. Ela vai atrair espíritos, né, que vão estar na mesma frequência de energia, na mesma sintonia. Então, esses pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que virulento age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. Então, quando nós pensamos ou
vamos construindo um estado emocional negativo, a nossa mente vira um campo fértil para que os pensamentos negativos, tanto de espíritos desencarnados quanto de encarnados, né, se implantem em nossas mentes, né, e ali se prolifere como se fosse um vírus. Então é uma ideiazinha que se implanta ali e ela vai se proliferando, vai criando como se fosse uma bola de neve em nossos pensamentos. Até que vira uma ideia dominante, né? Vira um pensamento dominante em nossa mente que causa a perturbação. Isso se dá o nome obsessão. E onde, né? Então, já que a obsessão começa em nós, mas por que começa em nós? Em que circunstância começa em nós, né? Então, a obsessão começa nas nossas perfeições, né? Começa nas nossas imperfeições. E que imperfeições são essas? São os nossos vícios morais, os nossos vícios também materiais, como a maledicência, né? O ódio, os maus pensamentos, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o gênio forte, outros vícios, né, no campo da sexualidade, no vício de drogas, vícios, né, de diversas ordens, a preguiça, as emoções em desequilíbrio, estados emocionais negativos. Então, essas situações, obviamente variando de indivíduo para indivíduo, são os meios, né, de ação dos espíritos que estão buscando obsidiar, né? Então, é necessário que nós olhemos para nós mesmos e busquemos identificar essas deficiências. Uma vez identificadas essas deficiências, nós precisamos corrigi-las através, né, da nossa reforma íntima. Por isso que Jesus dizia, né, para nós nos conhecermos. Conhece a ti mesmo. Precisamos nos conhecer para nos melhorarmos. Só que muitas das vezes a gente dedica o nosso tempo, né, grande parte do nosso tempo, ou a maior parte do nosso tempo, a observar os defeitos dos outros, né, as falhas, as faltas dos outros. E precisamos olhar para a nossa. Obviamente, também com compaixão para conosco mesmo, com sentimento de perdão, mas com a decisão firme de mudança, né? Uma mudança que vai acontecer de forma paulatina, mas que precisa ser feita, para que assim a gente não gere os pensamentos negativos, as condições mórbidas, né, no nosso pensamento, e viremos campo fértil, né, para a ação desses espíritos obsessores. Então, já que o processo de obsessão começa em nós mesmos, o processo de cura começa, obviamente, em nós mesmos, com as mudanças que precisamos fazer, né, nas nossas formas de agir, de pensar. E quais são as consequências da obsessão? Né? Então, se ela se agravar, se a gente não tratar, né, assim que percebemos esse processo obsessivo, ela pode nos levar a estados graves de saúde, tanto física quanto mental, como a loucura, o suicídio, o desencarne prematuro, o desequilíbrio familiar, as doenças físicas, né? Não são problemas que muitas vezes os médicos buscam investigar e não conseguem diagnosticar, porque a doença não está no nosso corpo, está no nosso espírito e precisa ser tratado, né? Então, por vezes acontece, inclusive, de haver uma subjugação. O que é a subjugação? É quando o espírito ou os espíritos obsessores
toma o controle da nossa mente, nos tirando a vontade própria. E aí, né, a pessoa não consegue sequer buscar ajuda. Ela fica completamente sob o controle, né, desses espíritos. E aí é necessário a intervenção de terceiros. Por isso que no tratamento espiritual nós temos o tratamento intercessório. Porque nós podemos fazer o tratamento em lugar de um amigo, de um parente que está no processo obsessivo grave e que não aceita se tratar ou não reconhece que está doente. E aí podemos agir, né, de forma intercessória, fazendo tratamento por ele, até que ele recobre o equilíbrio e possa se tratar, né, pelas próprias pernas, né, pela própria vontade. Tá bom? Então, gente, a obsessão será que tem cura? Graças a Deus, sim, né? E para isso é que nós estamos aqui, né? A Casa Espírita, né, se dispõe, né, tem como uma de suas missões auxiliar a todos nós no tratamento desobsessivo, no tratamento, né, que se dá através do tratamento espiritual. Então, o Espiritismo se coloca como a ciência que estuda a alma, a ciência que nos estuda, né, que estuda o comportamento da alma, a origem dos seus problemas. E o Centro Espírita é a escola onde nós estudamos isso, né? Que nos ajuda e nos ensina a viver, buscando o nosso melhoramento enquanto espírito. Ok? Então, é um lugar de reequilíbrio e de harmonia, para que a gente consiga progredir, né, com os ensinamentos de Jesus. E aí nos auxilia, assim, na nossa reforma íntima. Porque para que nós possamos nos melhorar, nós precisamos primeiro nos conhecer, conhecer as nossas dificuldades, reconhecê-las. Mas e agora? Reconheci, eu vou para onde? Como é que eu me melhoro? Então, é na Casa Espírita que nós vamos estudar de forma mais aprofundada os ensinamentos de Jesus, para que ele nos oriente para onde seguir, né? E aí os recursos que nós temos para a cura, né, no tratamento desobsessivo, são o passe, a prece, a água fluidificada. Mas é importante a nossa disciplina, a nossa perseverança no tratamento, não faltando, né, os dias de tratamento, né, assistência das aulas, né, na terça-feira e na quarta-feira, né, do tratamento espiritual, e nem deixando de fazer o nosso dever de casa, que é o Evangelho no Lar, né? Lembra, segunda-feira a gente combinou de fazer esse Evangelho diário, né? O desafio foi esse, fazer diariamente o Evangelho, fazer as nossas orações, né? Buscar a leitura edificante, manter, né, a atitude mental positiva ao longo do dia. É assim? Mantendo a serenidade, a tranquilidade, para que a gente não se desequilibre. Então, é importante a nossa ação, né? O nosso comportamento, a nossa participação efetiva no tratamento é que vai nos levar à cura, tá bom? Então, precisamos confiar em Jesus. Jesus disse que nós poderíamos, né, ir até Ele, todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ok, pessoal? Então, espero que tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para nós, perguntando se ficou alguma informação não ficou clara. Pode mandar uma mensagem para nós aí naquele número do WhatsApp que a gente
responde a vocês, certo? Assim que possível. Então, nós, nesse momento, vamos para o passe. O passe é feito à distância. Vamos passar aqui um vídeo. É importante que vocês se sentem de maneira confortável. Se possível, né, diminua a luz do ambiente para que possam relaxar e se concentrar, né, nas palavras que serão ditas durante o passe, para que se coloquem também de forma aberta, né, coração e mente aberta, para receber as energias emanadas tanto pelos nossos médiuns que estão em vibração neste momento, por todos nós, e também pelos espíritos que estão em suas casas, lhes auxiliando neste momento. É um momento de se entregar a Jesus, para que Ele traga o esclarecimento e traga as energias necessárias para o nosso reequilíbrio e fortalecimento. Após o passe, nós voltaremos para fazermos a prece final, ok? Então, bom proveito, que Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ok, todos bem? Graças a Deus. Espero que todos tenham aproveitado bem esse momento do passe, estejam se sentindo melhor, mais leves, mais fortalecidos. Então, pessoal, antes de fazermos a nossa prece final, gostaria de lembrar aqueles que concluíram, a terceira semana de tratamento hoje, e na próxima segunda-feira deverão fazer a triagem de retorno, certo? Uma nova avaliação, para assim saber se precisa continuar o tratamento ou se terá alta, tá bom? Então, nós vamos sempre estar enviando mensagem, lembrando, mas se organizem, se preparem, para nesse dia não, na próxima segunda-feira não assumirem outro compromisso, para que possa ser feita essa avaliação, ok? Então, a todos, antes da prece, desejo boa noite, e assim que terminarmos a prece, estaremos encerrando essa transmissão, ok? Então, tenham todos uma boa noite, um bom resto de semana, sempre com muita paz e muita luz em seus lares. Assim é o nosso desejo, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, elevemos nossos pensamentos ao alto e com sentimento de gratidão, rogamos a Jesus o amparo aos nossos lares, à nossa família, nos abençoando com sua proteção, gratos pelos ensinamentos adquiridos nesta noite, e assim também as energias que caíram sobre nós, nos fortalecendo, nos devolvendo equilíbrio físico e emocional. Que possamos, Jesus, com tua força, com teu amparo, perseverar no caminho do bem, perseverar no processo de reforma íntima, nos melhorando a cada dia, para que assim continuemos em paz, merecedores da misericórdia de Deus, nosso Pai, que nunca nos abandona. Fortalece sempre a nossa fé e a nossa esperança, Jesus, pois assim te seguimos, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, fiquem com Deus.